estudantes da educação de jovens e adultos, nós vamos hoje para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Débora, da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos agora, neste primeiro momento da aula, revisar o que vocês aprenderam na aula anterior e também corrigir as atividades que vocês tiveram para realizar em casa, ok? Vamos lá? O que foi que vocês aprenderam na aula anterior? Vamos relembrar sobre o que foi trabalhado? Foi falado com vocês sobre vida e trabalho, sobre a busca do ser humano para conseguir salários justos, né? Para estar sempre conseguindo os direitos trabalhistas, de uma carga horária que antigamente era bem ampliada e foi reduzida com o passar do tempo, para que seja respeitada a carga horária, para que tenha salários justos, plano de saúde. Cada vez mais se buscam por direitos para os trabalhadores. E aí também foi comentado sobre as questões de segurança no ambiente de trabalho. Vocês se recordam disso? Nós falamos que muitos empregados eles acabam sendo expostos a risco quando estão trabalhando e que eles precisam estar usando equipamentos que a gente chama de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, para que eles estejam protegidos. Um super exemplo de equipamento de proteção hoje é a máscara, que não precisa nem estar trabalhando hoje para estar usando esse equipamento de proteção. Nós temos que usar a máscara a todo momento. Quando nós saímos hoje, saiu uma lei, né? Então existe aí a lei que você só pode sair se você estiver utilizando a máscara. E os ambientes só podem te receber se também estiverem utilizando máscara. Então, por exemplo, você vai num salão de beleza. Quando você chega no salão, a manicure que está fazendo a unha, ela está ali trabalhando, ela tem que estar com máscara para atender você que foi lá fazer a unha. Ou se você é a manicure, você tem que estar usando máscara. Então não é só a pessoa que sai de casa, a pessoa no ambiente de trabalho tem que estar usando esse equipamento. E temos que ficar atento que a pessoa não abaixe, não deixe de utilizar essa máscara. Por quê? Porque ela pode estar colocando você numa situação de risco. Então, equipamento de proteção, um exemplo muito grande hoje que nós temos, né, muito visível, é o uso da máscara. Mas existem luvas, capacetes, botas específicas, funcionários que trabalham na limpeza de escolas, na limpeza de hospitais, eles não podem usar chinelo de dedo, ficar com o pé aberto, porque corre o risco de escorregar, de cair algum produto, então tem que usar. Muitas vezes eles não gostam, você fala assim, tem que colocar o tênis, ou tem que ter, para determinados serviços tem que usar a bota, e às vezes não gostam muito, mas por quê? É para proteção da própria pessoa, então é necessário. E aí eu já vou chamar a atenção para quem é pai e mãe que está aí nos assistindo, quando a gente fala do uso do uniforme dos nossos estudantes. O uso do uniforme também, ele não é um equipamento, mas ele vem para a segurança do estudante. E ele já começa desde pequenininho a respeitar utilizando esse uniforme quando vai para o ambiente escolar, porque se acontecer alguma coisa com esse estudante no trajeto de casa, indo para a escola, na rua, ele vai ser facilmente identificado. E quando ele aprende a seguir regras e normas e depois ele vai para o mercado de trabalho e nesse mercado ele precisa usar touca na cabeça, avental, luva, qualquer outro material de equipamento de segurança, ele já aprendeu desde pequeno aprendeu a respeitar as normas daquele lugar, ok? Então é de extrema importância aí que os pais cobrem o uso, respeitem as normas, às vezes pode não concordar, mas precisa respeitar, porque faz parte de um processo educativo para o futuro. E falando desses acidentes, aqueles que acabam muitas vezes não usando esses equipamentos de segurança, ou ainda em condições assim que a gente chama de condições que não são condições próprias, são condições insalubres. Carregar peso muitas vezes que é necessário, a gente sabe aí do pessoal que trabalha nos portos, que tem que carregar aqueles, muitas vezes de forma pesada, sacos, né, para estar colocando nos containers, e aí às vezes acaba tendo um problema de coluna, acaba tendo um problema sério, aqueles que trabalham com solda tem que usar para proteger o óculos da visão, porque queima, gente, pode queimar aí a visão da pessoa se ela não utilizar. E acontecem muitos acidentes de trabalho. Foi falado que cerca de 1000 mortes, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ainda existem
por causa de acidente de trabalho. E além de alguns trabalhos causarem estresse ainda, cansaço, então a gente tem que pensar bastante que tipo de trabalho está fazendo e quais são as medidas que nós precisamos tomar para que a gente evite qualquer tipo de doença, para que as doenças sejam evitadas, ok? Por isso que foi conversado com vocês sobre isso na aula anterior, para que vocês observem o trabalho de vocês, tá bom? Que se estão respeitando as normas de segurança. Existe também uma fala que foi feita com alguns alunos da educação de jovens e adultos, referente aos trabalhos que são onde os trabalhadores são explorados. E muitas vezes eles acabam não contando, não buscando ajuda, ficando quieto porque eles pensam que se eles abrirem, né, contarem para alguém ou denunciarem, eles vão perder o emprego, eles não vão ter como sustentar a família, mas é muito importante que haja essa denúncia quando há exploração. Às vezes existe uma promessa de um trabalho e aí você vai buscar esse trabalho, quando você chega lá, não é nada daquilo que estava escrito, não é nada daquilo que estava sendo prometido e você vê que nem receber direito, você acaba meio que virando escravo. Até teve mais de uma reportagem que saiu já em programas de televisão falando sobre essa exploração. Então, se você conhece alguém ou se você é uma vítima desse tipo de exploração, pega o telefone, faz a denúncia, porque é importante, busque ajuda. Não permita que essa exploração continue, porque ela só vai acabar na medida em que todo mundo tiver consciência, denunciar para que realmente isso deixe de acontecer, tá bom? E aí vocês tiveram algumas tarefas para casa. Vamos corrigir essas tarefas referente a tudo isso que vocês aprenderam na aula passada? Tarefa para casa, vamos lá. Corrigindo. Era uma situação problema. Nessa situação problema, Mariana, ela é uma enfermeira em um hospital de Manaus. Nossa, gente, Manaus diz que a situação tá complicada, né, lá com a Covid. Para trabalhar na área dos infectados pela Covid-19, ela utiliza 12 máscaras por turno e 30 luvas. Por quê? Porque precisa fazer a troca de tempos em tempos, né? Quantos equipamentos de proteção ela utiliza por turno? Vamos fazer a conta? Vamos para a conta de matemática lá? Olha lá, 12 máscaras e 30 luvas. Então, olha lá, Mariana usando as máscaras e colocando as luvas. Professor, eu não fiz essa tabela usando centena, dezena, unidade. Não tem problema. Se você respeitar a ordem dos números, cada um dentro da sua ordem, sem problema nenhum. Aqui a gente só coloca para visualizar, tá bom? Para a gente sempre estar reforçando o que vocês aprenderam. Então, são 12 máscaras, uma dezena e 2 unidades. 30 luvas. 3 mais, né? Porque a gente vai somar, a gente quer saber quanto ela usa no total. Quanto que ela usa de material de equipamento de proteção individual. A máscara e a luva são equipamentos, então a gente precisa somar tudo isso para saber quantos equipamentos ela usa por turno. Então, uma dezena e 2 unidades mais o sinal da adição, 3 dezenas e 0 unidades, traçamos e começamos a conta de adição. 2 unidades mais nenhuma unidade, eu continuo com quantas unidades? Permaneço com 2 unidades. Uma dezena mais 3 dezenas, nós contamos. 1, 2, 3, 4. Temos 4 dezenas. Então, Mariana utiliza 42 equipamentos de proteção por turno. Então, somando as máscaras e as luvas, ela tem 42 por turno de uso de equipamentos, ok? Próxima situação, problema que vocês... Ah, desculpem, vou voltar. Vou deixar uns minutinhos para que vocês possam estar corrigindo atividades. Tinha esquecido do pedido de vocês. Vamos lá?
Vamos para a próxima situação, problema, para a próxima atividade que vocês tinham para realizar em casa? Então vamos lá. Na obra de construção de um edifício no bairro da Cidade Industrial em Curitiba, que se chama SIC, né? Conhecida como SIC, o senhor Paulo e sua equipe utilizam na semana 36 capacetes, 18 botas, 9 coletes e 72 luvas. Quantos equipamentos de proteção individual o senhor Paulo e sua equipe utilizam na semana? Nossa, professora, eu vou ter que somar tudo isso para saber? Vai, você quer saber o total? Se você tem um tanto, eu quero saber todo esse tanto, eu preciso fazer adição, eu preciso somar, certo? Vamos então para a nossa conta? Olha lá. 36 capacetes, 18 botas, 9 coletes e... Nós ia falar colhetes. 9 coletes e 72 luvas. Olha lá os capacetes, as botas, os coletes e as luvas. Centena, dezena e unidade. Vamos representar. 36 capacetes, 3 dezenas e 6 unidades. Mais 18 botas. 1 dezena e 8 unidades, mais 9 coletes, mais 72 luvas, 7 dezenas e 2 unidades. Que conta enorme, professora! É grande. Vamos lá. Traça e agora vocês me ajudam, porque, ixi, sou boa de cabeça não. Vamos lá. 6 mais 8, vamos contar? 6 mais 8, 6. 7, 8, podem usar os dedos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 9, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mais 2, 24, 25. 25 unidades, é assim que eu represento? Não, professora. Nós temos que colocar o 2, que representa 2 dezenas, lá na ordem das dezenas. Então, nós retiramos o 25, deixamos a unidade aqui, que são 5, e a dezena nós subimos para lá, 2 dezenas, colocamos na ordem das dezenas. Aumentou mais 2 números para somar as dezenas, vamos lá. 2 dezenas nós temos então que subimos lá. Vamos somar? 2 mais 3. 2, 3, 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 7, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. E agora? É assim que eu represento? Não, professora. Eu tenho que deixar a dezena na ordem da dezena e passo para a centena. Por quê? Porque eu juntei 10 dezenas que viram uma centena. E agora? Eu tenho uma centena só. Tem algum número para eu somar embaixo? Não. Então, 1 mais 0, 1. 135 equipamentos são utilizados na obra. Olha só, conseguiram acertar? Vou deixar para vocês uns minutinhos para que vocês corrijam.
E agora, dificultando um pouquinho mais o último problema que vocês tiveram para fazer em casa. Se o senhor Paulo e sua equipe não utilizassem as luvas, quantos equipamentos ele e a sua equipe utilizariam no total? Vocês lembram quantas luvas eram? Vamos lá? No total, nós somamos, deram 135 equipamentos. E quantas luvas separadas para a gente saber? Coloquei ali só para a gente saber os dados em cima. 72 luvas. Então, nós temos que pegar o total dos equipamentos e subtrair e diminuir o número de luvas para saber quantos seriam se não precisassem usar as luvas. Ah, eles só vão usar o colete, o capacete e a bota, não vão mais precisar usar a luva, então tem que saber, eu vou diminuir a quantidade de luvas. Eu posso somar tudo menos a luva para chegar no resultado, mas é mais fácil, já que eu sei o total, só diminuir a luva, ok? As luvas, né? Então, olha aí os equipamentos de segurança na ordem da centena, dezena e unidade. Então, nós temos 135 equipamentos, uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. Eu vou diminuir. Quando eu somo, eu uso o sinal de mais, a cruzinha. Quando eu diminuo, eu uso o sinal de menos, de subtração. 135 menos 72 luvas, 7 dezenas e 2 unidades. Aí eu traço. Vamos lá que essa conta não é muito fácil. 5 unidades, eu tenho 5, menos 2 unidades, me sobram quanto? Então, 5 menos 2, 3 unidades, professora. 3 unidades. E agora? Nossa, agora é uma conta que ainda nós não apresentamos para vocês, mas que com certeza quem já está aí no segundo período já fez com a professora. E quem ainda não fez, hoje vai aprender como se faz. Eu tenho 3 dezenas e eu preciso tirar 7. Então, até vou pedir para vir aqui comigo. Quando eu tenho 3 e eu preciso tirar 7, eu nem tenho, porque falta. Eu preciso ter mais. Como que eu vou tirar? O coitado vai ficar negativado, né, gente? Então, eu preciso ajudar. Como que o 3 vai buscar ajuda? Ele vai pedir ajuda para o vizinho. A gente fala brincando, mas ele vai pedir ajuda para a ordem do lado. Ele vai pedir ajuda para a ordem das centenas que está ao seu lado. Ele vai emprestar para poder tirar os 7. Então, ele vem e empresta, olha lá, ó. Ele empresta... Ué, desculpa, eu voltei, só um minutinho. Ele empresta do número 1, ó. Tirou o 1, emprestou. Foi para lá. Agora tem 13. 13 menos 7, então, vamos lá. Quanto? 6. Aí ele conseguiu fazer a conta, porque ele emprestou. Porque eu não posso tirar e ficar negativo, eu tenho que emprestar de alguém. E se eu não tiver um vizinho, daí não dá para fazer a conta. Se tiver zerado ali, não tem como, aí vai ficar um número negativo. Aí você vai ter que colocar um número negativo. E a gente não quer que ninguém fique negativado, né, gente? Nem as nossas contas aqui. Então, foi emprestado da ordem do lado. Mas eu tenho que dar o resultado. Ali eu tinha 1. Não tenho mais nada. Ficou quanto ali? Ficou 0, porque eu emprestei. Então, 0 menos 0, daí você pode colocar 0, não tem necessidade. Você pode ou não registrar ali embaixo. O 0 antes não precisa ser colocado. Ali a gente coloca só para mostrar que tinha 1, foi tirado e fica 0. Porque se tivesse 2 ali e eu retirasse 1, eu riscava o 2, eu tirava 1 só, porque eu não preciso emprestar tudo. Eu continuava com 1 ali. Então, eu coloquei o 0 para mostrar que a gente registra o que fica. Se tinha 1 e não tem mais nada, fica 0. Se tinha 2 e você emprestou 1, fica 1. Se tem 3 e você empresta 1, ficam 2. Nós vamos fazer mais continhas desta forma para que vocês consigam aprender bastante, tá bom? Fixar bastante esse conteúdo. Então, essas foram as atividades que vocês tiveram para casa. Tinha mais uma? Não, né? Essa foi a última. Vou deixar um tempinho para vocês corrigirem, ok?
Depois de corrigidas todas as atividades que vocês fizeram em casa, trouxemos aí uma situação nova, né, de ter que fazer o empréstimo para poder fazer a subtração. Vamos firmar melhor isso com mais atividades. Eu vou trazer para vocês, nós falamos aí sobre toda essa questão de situação no mundo do trabalho, dos equipamentos de segurança, da busca pelos direitos. E a temática da nossa aula de hoje, ela vem trazer a questão do trabalho do homem e da mulher, né? O que acontece? Qual é a diferença do trabalho do homem e da mulher? Então, até um tempo atrás, era comum alguns trabalhos serem feitos apenas por homens e outros apenas por mulheres. Então, aqui eu trouxe uma imagem como exemplo que só o homem podia ser o chefe, o garçom, coordenar, e a mulher tinha que se vestir de uma forma mais simples, só servindo. Por exemplo, quem podia ser chefe em algumas empresas eram só homens, a mulher tinha que só trabalhar em casa, bem no começo, cuidar dos filhos, de casa, depois a mulher começou a sair para o mercado de trabalho, mas a mulher não recebia o mesmo salário que o homem. Por quê? Porque sabiam que a mulher... achavam que a mulher não produzia como o homem produzia, não tinha a força física do homem, né? Então, por exemplo, para carregar às vezes saco de cimento para uma obra, se duvidava muito da capacidade da mulher no mercado de trabalho. Isso há um tempo atrás. Hoje, atualmente, muitos homens e mulheres eles já fazem a mesma atividade. Mas ainda tem uma desigualdade, sabe, gente? Nem sempre as mulheres recebem o mesmo salário que os homens. Estudos comprovam que mulheres que ocupam o mesmo cargo que o homem, às vezes ganham menos, muitas vezes ganham menos. A mulher, olha lá um exemplo, eu trouxe para vocês ali, o homem recebeu o salário, os dois têm a mesma posição, e o homem recebeu o salário e a mulher recebeu o salário. Olha a diferença do pacotinho de dinheiro deles, do pagamento deles do final do mês. E os dois trabalhando e executando as mesmas tarefas. E ainda existem estudos que dizem que tanto o homem quanto a mulher nesse mercado de trabalho, quanto mais alto o cargo, quanto maior for a função desempenhada, chefe do chefe, o madre superior, né? Ou a madre superiora, quanto mais alta a função hierárquica ocupada pela mulher e pelo homem, quando é a mulher o salário é mais baixo. Então, ainda quando é uma função que não é tão alto, o salário não seja tão alto, eles acabam recebendo mais ou menos a mesma coisa. Mas quanto maior é a responsabilidade ou quanto maior é o cargo, o salário da mulher vai diminuindo em relação ao salário do homem. O que nos deixa muito triste, porque aí chega no final do mês, a gente novamente constata, como a próxima imagem que vocês estão visualizando, ali o homem e a mulher em diferentes posições no mercado de trabalho, mesmo que desempenhe. O homem está sempre no nível mais elevado que a mulher, recebendo um salário superior ao da mulher. Infelizmente, ainda é uma luta da classe das mulheres para que isso deixe de acontecer. Alguns lugares respeitam, algumas empresas, mas ainda existem lugares que não. E aí eu trago para vocês que o trabalho dos homens por muito tempo ele era considerado mais pesado que o das mulheres. Cabia ao homem a responsabilidade pelas despesas familiares. Ele passava o maior tempo fora de casa e pouco tempo sobrava para que ele pudesse estar aproveitando o convívio familiar. Então a mulher ficava em casa, aproveitava o convívio familiar com os filhos, limpava, passava, cozinhava, dando um exemplo ali, né, da mulher com milhares, mulher polvo, né, com muitas mãos, dando conta de tudo ao mesmo tempo, de várias tarefas, e o homem ausente do lar, né, tanto que a imagem que eu trago ali para vocês é uma imagem que ele está fora da casa, sustentando a casa com as moedas, com o dinheiro, porque ele era o provedor daquela casa, era ele quem sustentava a família sozinho. E aí se considerava que era muito mais estressante ter a responsabilidade de pagar a água, a luz e a comida, e se desvalorizava todo o trabalho que era feito pela mulher. Então era considerado o trabalho do homem muitas vezes menos cansativo
talvez fisicamente até, e talvez até mentalmente, porque não é fácil, né, ser dona de casa, cuidar de filhos e tudo ao mesmo tempo, mas mesmo que fosse cansativo para a mulher fisicamente, mentalmente, o do marido até fosse menos estressante, o dele era considerado bem mais importante porque o dele tinha recursos financeiros, né, e a mulher não tinha, não recebia por esse salário. Hoje em dia, né, os homens e mulheres dividem tanto as vagas como as oportunidades de trabalho, com a mesma responsabilidade familiar. Vamos ver? Eu trouxe algumas imagens para a gente refletir. Olha que bacana essa imagem que eu trouxe. São homens e mulheres, eles estão fazendo uma entrevista para emprego, aí vamos imaginar que eles vão buscar a mesma vaga de emprego. E eles têm que correr e chegar na linha para quem chegar primeiro lá ganha, digamos assim. É um exemplo, tá? E aí o que acontece? Vocês veem na frente das mulheres existem ainda alguns obstáculos que são colocados ali, como a casa, o fogão, a cozinha, né? O lar. A mulher ainda precisa, além do trabalho fora, dar conta de toda a demanda dentro de casa. E alguns homens, em algumas situações, embora hoje em dia se dividam as tarefas, alguns ainda não compartilham destas. E aí se fica a pergunta, será que é realmente a oportunidade está sendo igual, está sendo olhado o todo? É a mesma coisa que eu levar uma criança alta para assistir um jogo. Eu vi uma vez uma imagem que você levava uma criança bem alta para assistir o jogo e uma criança bem pequenininha. E aí tem um muro, né? E o alto conseguia ver tudo e o pequeno não conseguia ver nada. Como que eu dou a mesma oportunidade para os dois? Eu elevo o piso, ponho um caixote, alguma coisa assim, para que o pequeno também consiga ver. Aí sim, eu vejo que existe uma necessidade diferente e eu dou para os dois a mesma condição. Será que isso é feito hoje para o homem e para a mulher? Eles têm, todo mundo olha para essa realidade para dar as mesmas condições, para que eles tenham as mesmas oportunidades? É para ser assim. Então eu trouxe essa imagem para reflexão. E hoje é para que os homens, que são homens que já têm essa consciência, essa responsabilidade com o lar, com a casa, eles estão mais ou menos como aquela mulher polvo lá. Estão trabalhando, mas estão pensando que tem que chegar em casa e tem que ajudar a cuidar do filho, ou tem que passar a pegar o filho na escola, tem que ajudar a cozinhar porque hoje a janta é por conta dele, e tem a louça que ficou, e tem roupa porque ele tem que pendurar porque a mulher está fazendo. Então, enfim, o homem responsável e consciente, ele não chega em casa, toma um banho e vai descansar. Ele sabe que eles precisam cuidar da casa e eles têm uma família, e que essa família depende da atenção e do cuidado dos dois, e que isso é importante. Ainda existem homens machistas, mas a mulher tem que lutar para que isso pare de acontecer, para que sejam divididas as tarefas. Não é sua responsabilidade só da mulher chegar em casa e ter que cozinhar e deixar tudo pronto. É responsabilidade dos dois. Os dois têm que dividir as tarefas, têm que fazer juntos. E tem mulher que ainda acha que é o dever dela. Se ela não fizer, Deus o livre. Ele vai chegar em casa e vai ver que eu não fiz, vai ver que eu não fiz janta, vai ter um petit. Não pode, gente. Não pode, hein? Vamos lá. E aí eu trago aqui um exemplo de homem e mulher que hoje estão trabalhando na mesma função, desempenhando as mesmas funções e os dois ali no mercado de trabalho. Então eu trago tudo isso para essa reflexão com vocês dessa inserção do homem e da mulher no mercado de trabalho. E existe uma coisa que hoje, que sempre, por toda a vida, sempre permeou a divisão, a nossa organização na nossa vida pessoal e profissional. Porque nós temos que nos organizar para que a gente dê conta de tudo. E isso nos deixa muitas vezes malucos, né? Porque você tem que pendurar uma roupa, mas aí você está trabalhando, choveu, molhou toda a roupa que estava no varal. Enfim, a gente precisa se organizar e cuidar de tudo ao mesmo tempo. Mas e por que a gente precisa ter essa organização para a gente dar conta disso? Porque o tempo corre, o tempo não para. O tempo está o tempo todo andando, né? Ele não é estático, ele não fica parado. Então, assim, o tempo sempre foi o principal responsável pelas pressões que o trabalho exerce sobre nós. Não foi diferente na história da humanidade. Tanto que foram inventados vários instrumentos para medir o tempo, como o relógio de sol, o relógio de água, a ampulheta, o relógio analógico e o relógio digital. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma ampulheta, que é uma espécie de um relógio,
que eu já vou explicar para vocês mais para frente. E ali, como nós estamos falando do trabalho e que o tempo ele exerce essa influência, eu tenho que terminar isso em tanto tempo, porque depois já está na hora de eu ir embora, eu tenho que fazer aquilo o tempo todo, né? Deixa a gente meio maluco. Então eu trouxe um exemplo que o homem está ali dentro e o tempo dele está se esgotando enquanto ele está fazendo aquela atividade. Para a gente refletir como isso é meio louco. E ainda as pessoas que estão fazendo home office em casa, já vi vários memes que a gente fala, né? De mãe que para trabalhar amarrou o filho atrás dela lá para poder dar conta. Daí liga e pergunta, como que tá aí o Carlinhos, o Paulinho, o Joãozinho? Ah, tá bem, mas o menino tá amarrado, amordaçado, porque daí ela consegue trabalhar. Então, porque ela tem que conseguir se organizar, dar conta da casa, do trabalho e de tudo, porque quando se sai é mais fácil. O filho vai para a escola e ela vai trabalhar. E daí quando volta, daí se viram em casa todos juntos. Mas você dá conta disso, o filho não indo para a escola, você cuidar dele, trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da casa, meu Deus, o tempo é uma loucura. E falando no tempo, eu trouxe para vocês aqui o nome de alguns relógios que foram inventados para medir o tempo. E um desses relógios é o relógio de sol. Então esse relógio de sol, ele foi criado a primeira vez em 3.500 anos antes de Cristo, lá pelos egípcios. E aí eram com varões simples, com bastõezinhos simples que eles criaram esse relógio. E depois, com o passar do tempo, foram os gregos que inventaram esse formato diferente, que ele é como se fosse ali um triângulo, tá vendo? Para que pudesse tá registrando a hora. Como que eles faziam isso, professora? Como que eles viam a hora no relógio de sol? Pela sombra. Então, conforme a sombra deste ponteiro que eles criaram ia refletindo nos riscos que eles desenhavam na base do relógio de sol, eles sabiam a hora que era daquele dia, mais ou menos que período era, pela sombra refletida do ponteiro no relógio de sol. E mais ou menos concomitante a isso, foi criado o relógio de água. O relógio de água ele é conhecido como clepsydra. Esse relógio de água era colocado água e conforme a quantidade de água ia caindo num recipiente que colocava, eles calculavam que para encher aquele recipiente levava tanto tempo. Então eles sabiam, conforme os recipientes eram preenchidos, quanto já tinha passado desse tempo. O relógio de água foi criado, alguns dizem que foi primeiro o relógio de água, alguns dizem que foi primeiro o relógio de sol. Eu acredito que eles tenham sido mais ou menos juntos. E aí tinha também a ampulheta veio depois. É parecido com a água, só que é preenchido com areia, e aí você pode virar. Eu ia trazer, eu tenho uma em casa, acabei esquecendo, na próxima aula eu vou trazer para mostrar para vocês. A ampulheta que eu tenho em casa, ela marca 1 minuto, então você vira e leva 1 minuto para a areia cair, daí você vira de novo mais 1 minuto. Então eles sabem que o tempo que leva para aquela areia cair de um recipiente para outro leva determinado tempo. E se eles a viram, mais determinado tempo. Então, eles conseguiam medir o tempo pela quantidade de areia que era depositada nos recipientes. E aí, depois disso, veio o relógio analógico, mais ou menos no século XIV. Foi criado o relógio analógico e o relógio digital, que tem a mesma função. O relógio analógico vem com ponteiros para indicar as horas e o relógio digital ele já vem com a hora exata, ali 10 horas e 30 minutos, já vem certinho com as horas. Então existem esses instrumentos hoje para que nós possamos medir o tempo e sabemos de forma exata. E depois, o que o relógio mede, professor? O relógio mede o tempo em horas, minutos e segundos. Com o relógio eu consigo ver quantas horas, quantos minutos e quantos segundos. E aí, em 1 hora, nós temos 60 minutos. E em 1 minuto temos 60 segundos. Ou seja, os segundos cabem dentro do minuto e os minutos dentro da hora. 1 hora igual a 60 minutos e 1 minuto igual a 60 segundos. Esta é uma informação importante para vocês, ok? Agora, nós vamos para uma atividade para casa. Falamos sobre o trabalho do homem e da mulher, falamos como medir o tempo, a pressão que o tempo traz para que a gente desempenhe nossas atividades, tanto no trabalho quanto em casa, e nós vamos realizar a tarefa para casa.
lembrando da necessidade de inserir a data para que a professora depois possa estar corrigindo junto com vocês. Vamos lá? Tarefa para casa. Vamos ao enunciado. Complete as frases. Eu tenho aqui para vocês uma frase. O dia tem quantas horas? Vocês vão preencher com um número quantas horas tem um dia. Vamos copiar? Próxima frase para vocês completarem. Vamos lá? Número 2, a segunda frase. Metade do dia ou meio-dia tem quantas horas? Vocês vão preencher com um número quantas horas tem metade de um dia ou meio-dia. Vamos lá? A terceira frase para que vocês possam estar copiando e realizando a atividade. Em meia hora, temos quantos minutos? Lembram que eu expliquei que uma hora tem tantos minutos? Agora eu quero saber em meia hora, metade, quantos eu tenho? Estamos trabalhando a metade hoje, vamos lá? Em meia hora temos quantos minutos? Copiando? Quarta frase. O dia está dividido em 3 períodos. Quais são? Eu trouxe algumas imagens para ajudar aqui. Que período será que é esse? E este? E este período qual é? Então, vocês vão preencher o nome de cada período. Quinta e última frase, última atividade desta aula. No seu caderno, todas são no caderno, né? Mas aqui a gente está enfatizando para lembrar. No seu caderno, escreva frases. Eu não consigo, peça ajuda. Vamos lá. Ou se não conseguir frases, coloque palavras. Ou se não conseguir nem palavras, desenhos que representem a sua frase, tá bom? No seu caderno, escreva frases para indicar as atividades que você realiza nessas horas do dia. Escolha um dia e registre. O que você faz às 8 horas da manhã? Eu levanto, tomo banho e tomo café. É uma frase. Eu, 8 horas, já estou trabalhando.
já estou trabalhando. Às 8 horas da manhã já estou no meu trabalho, fazendo isso, isso e aquilo. Você vai registrar. Ah, eu ainda estou dormindo, sonhando, né? Ainda mais com esse frio. Cada um vai registrar aquilo que faz às 8 horas da manhã. Às 12 horas, meio-dia, o que você faz? Almoça? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você esteja fazendo o almoço, ok. Às 19 horas, já está jantando, preparando a janta, o que você está indo embora, voltando de ônibus, você vai registrar a sua frase. E às 23 horas, já estou no 10º sono, já estou dormindo, já estou sonhando, ou ainda estou assistindo um filme, ou estou fazendo as atividades de casa, da escola, você vai registrar. Vou deixar o tempo para que vocês possam estar aí, então, copiando a última atividade desta aula. Depois de todas essas atividades, vou pedir que vocês façam com todo carinho. Desejo a todos uma excelente semana, excelente dia. Um beijo, obrigada pelo carinho e até a próxima aula.